Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: o projeto leva orientação técnica personalizada a pequenos produtores de laranja do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais. E o mais importante, tudo de graça. O projeto Fruto Resiliente ajuda o pequeno citricultor a produzir mais e melhor com sustentabilidade. Uma novidade no agronegócio: condomínio avícola criado por uma cooperativa capixaba permite a qualquer pessoa ser produtor de ovo sem ter que instalar uma granja própria. Produtores do sul de Minas Gerais dizem que, além da crise internacional e do clima, especulação também é responsável pela disparada dos preços do café para o consumidor. E ainda, a previsão do tempo para a agricultura em todo o país. Pequenos produtores de laranja do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais agora podem dispor da mesma consultoria técnica que as grandes propriedades. E o melhor, sem pagar nada. Isso que oferece o projeto Fruto Resiliente. Veja na reportagem de Chico Lourenço, da TV Cultura Paulista de Araraquara. O Brasil é o maior produtor de laranja e exportador de suco da fruta do mundo. De cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são produzidos aqui no nosso país. O João é produtor de laranja há pelo menos 2 décadas. O dono de uma pequena propriedade rural em Bebedouro, no interior de São Paulo, aderiu ao projeto Fruto Resiliente há pouco tempo, cerca de 4 meses. Tempo suficiente para ele confiar no apoio que tem recebido dos técnicos do projeto. A gente está engajado no projeto aproximadamente aí de 6 a 7 meses, né? Com as práticas adotadas pelo projeto que eles vêm nos fornecendo, em práticas sustentáveis, também com a ajuda do agrônomo de campo deles, né? Que está conosco aqui, dando os auxílios, e que traga bons frutos. O projeto Fruto Resiliente foi desenvolvido pela Fundação Solidariedade Brasil com a proposta de qualificar o pequeno citricultor para o mercado consumidor competitivo. A gente trabalha aqui com a maior parte com frutos de mesa. São laranjas destinadas aí a pequenas mercearias, supermercados aqui da própria cidade, né? E também alguma coisa de fruticultura. A gente tem abacate, manga, e a gente que faz toda a logística aí, para a parte de colheita e até o transporte final lá. O projeto Fruto Resiliente, ele tem como objetivo fortalecer a produção sustentável de laranja, né? Que oferece capacitação e assistência técnica gratuitas para pequenos e médios citricultores. Fazer com que esses produtores, né, pequenos e médios, continuem competitivos no setor, atendendo às demandas de um mercado consumidor cada vez mais exigente, quando o assunto é sustentabilidade, qualidade e principalmente responsabilidade social. O projeto é desenvolvido com citricultores do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais, maior produtor de laranja e exportador de suco de laranja do mundo. Na região do Cinturão Citrícola, a produção de laranja garante emprego e renda para milhares de famílias. Os consumidores cada vez mais exigentes, a indústria cada vez mais preocupada com sua cadeia de fornecimento, os grandes produtores, né, cada vez mais competitivos, com todo acesso à assistência técnica, com todo acesso à tecnologia, o pequeno produtor ele acabava ficando para trás, né? Então, o projeto Fruto Resiliente ele visa justamente manter esse pequeno produtor competitivo no mercado, para que ele continue na sua atividade, para que ele adote boas práticas agrícolas para atender tanto o interesse da indústria quanto dos consumidores, considerando até o mercado internacional cada vez mais exigente, né? A iniciativa pretende oferecer assistência técnica para cerca de 500 pequenos produtores rurais por um período de 3 anos, inclusive com a adequação das propriedades à legislação brasileira e manejo de campo. Propriedade rural é uma empresa a céu aberto, né? A gente está sujeito a todas as intempéries aí climáticas do dia a dia, né? A gente, o ano passado, já sofreu aí com seca, né? E referente ao projeto, a gente já vem trabalhando com sistemas de irrigação
onde que o projeto nos auxiliou no melhor horário para fazer essas irrigação nessas plantas. A gente redefiniu essa irrigação para um período noturno, né? Após as 10 horas da noite também. A gente tem benefício de energia elétrica um pouco mais em conta, né? E acaba favorecendo até a parte econômica em duas formas, nessa parte de energia elétrica, como também na parte de ganho de eficiência nessa irrigação. O engenheiro agrônomo Jaime Dias explica que os citricultores têm aceitado bem o projeto Fruto Resiliente. Toda a assistência técnica é gratuita ao produtor. Hoje, o nosso engenheiro agrônomo, quando ele vai a uma propriedade, né, ele apresenta o projeto ao produtor, né, mostrando tudo que está englobado, né, em tudo que a gente vai oferecer, que é uma assistência técnica continuada. A gente vai fazer uma verificação na propriedade nos 3 pilares, né, ambiental, social, produtivo. A gente vai apresentar um plano de ação para o produtor, mostrando para ele o que está legal ali na propriedade dele, o que pode ser melhorado, né? Então, a partir daí, ele vai receber a continuidade da assistência técnica, além de todos os treinamentos que estão previstos no projeto. Então, por isso, a aceitação é muito boa, principalmente considerando, mais uma vez, como eu digo, que esses produtores são carentes de assistência técnica. Mesmo com 20 anos de experiência na produção de laranja, o João enxerga no projeto Fruto Resiliente a oportunidade de maior produtividade com otimização dos custos de produção. Para quem queira participar, ele é de bom tamanho, está tendo sucesso, a gente está vendo aí, acompanha. Então, quem queira participar não vai se arrepender. Temos um engenheiro agrônomo aqui agora, percorrendo toda a nossa região, e vai dar todo um suporte aí para todos os produtores que queiram fazer parte do projeto. Os beneficiários do projeto recebem atendimento individualizado e os treinamentos coletivos abrangem diversas etapas da produção de laranja. Também o manejo ecológico, né? A gente hoje tratava o mato como uma erva daninha, né? Esse mato que está entre as linhas de plantio, e hoje, na verdade, a gente aproveita esses matos, essas ervas daninhas, para a gente fazer a roçagem ecológica, e através dessa roçagem ecológica a gente consegue ter uma temperatura debaixo das plantas, né, de laranja, com que ela seja mais amena, né? Manter uma temperatura mais estável, né? Para a planta conseguir passar essa fase crítica, e principalmente do período aí já de estresse hídrico. Interessados em participar do projeto podem procurar a página da Fundação na rede social e solicitar a visita de um engenheiro agrônomo. Entre em contato com a gente, solicite uma visita, que a gente vai ter o maior prazer em chegar lá na propriedade, em oferecer assistência técnica, né, para esses produtores, além de incluí-lo nos grupos de produtores para trocas de informações, para que eles participem dos projetos. O Fruto Resiliente é um projeto voltado exclusivamente para os produtores. Veja a seguir, preço do café para o consumidor está nas alturas e produtores acreditam que parte da alta se deve à especulação. E ainda, a previsão do tempo para a agricultura em todo o país. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Os consumidores reclamam que o tradicional cafezinho está cada vez mais caro. Produtores do sul de Minas Gerais dizem que tem muita especulação envolvida nessa disparada de preços do café no mercado interno. Se em 2021 os inimigos do cafezinho foram as secas e as geadas, em 2022 a guerra no leste europeu traz incertezas sobre insumos e a logística. O pessoal está falando muito em questão do adubo. Essa safra, o adubo já foi comprado no ano passado. A safra que vem aí, o adubo já está comprado. A safra vindoura. Então esse impacto da guerra, né? Porque a Rússia, Bielorrússia,
eles são os grandes fornecedores, o Brasil compra em torno de 35%, 40% de adubo deles, esse adubo já está comprado. Então, o que a gente vê é que tem muita especulação. O próximo adubo vai ser para a safra de 2023, 2024. As cotações do café arábica vêm oscilando nos últimos dias. Segundo ele, devido à alta volatilidade das cotações dos contratos futuros e da moeda norte-americana. O café estava em torno de 2.000, 2.100 a saca. Eu falei assim, venda o café, porque o dólar está embaixo, dado esse efeito da Selic, e a pessoa com a saca de café vai conseguir de 400 a 500 dólares. Isso é histórico, porque desde 1967 até hoje, o café sai de 90 a 120 dólares, é o maior pico do café. Ele ainda explica que as cotações dos contratos futuros do café negociados na Bolsa de Nova York seguem influenciadas pelos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e por fatores técnicos. O Brasil produz 60 milhões de sacos de café, exporta 45 milhões e fica aqui dentro 15 milhões. Nós consumimos 27 milhões, então essa conta não fecha. Então esse café que fica aqui, geralmente tem palha, o resto dos cafés, que é os PVAs, aquele café que foi preparado para exportação, eles chegam a misturar até cevada, milho e fazem uma torra em nível de carvão. Então esse mercado interno, ele não atrapalha muito. Agora, claro que existe a especulação. Se o café saiu de 700, 800, está 1.300, aumentou 50%. Se estava 2.100, aumentou muito. Mas não teria esse impacto. Então, o que eu estou tentando te dizer, tanto para o adubo quanto para os preços internos, existe muita especulação. E agora vamos saber como vai estar o tempo no campo. Veja a previsão da Metsul Meteorologia, feita especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha no Agrocultura, chegamos ao quarto mês de 2022. A gente já observou que no mês de março a chuva voltou a se distribuir melhor pelo território nacional, saindo um pouco daquela concentração no centro do país. Até porque agora as frentes frias têm um deslocamento mais rápido pelo território nacional, passando aqui pelo sul mais lentamente e por isso trazendo um pouco mais de chuva. Em relação à temperatura, com a passagem das frentes frias, vem na sequência as massas de ar polar, que já no último dia do mês de março trouxe geada e temperatura abaixo de zero no Rio Grande do Sul especialmente. O que se espera então para essas próximas 4 semanas? A temperatura fica ligeiramente abaixo da média nos estados do sul do Brasil, com laninha ainda influenciando o clima no mês de abril. As massas de ar polar podem ser um pouco mais potentes e por isso a temperatura pode ficar um pouco abaixo da média, sem previsão de muitos extremos não. Sudeste do Brasil, a faixa leste pode ter também temperatura próxima da média, um pouquinho abaixo, com mais dias de nebulosidade. E aqui no interior da Bahia, Goiás, oeste de Minas Gerais, sul do Tocantins e também parte do interior do Nordeste, com mais dias de tempo seco, tempo mais aberto, acaba aquecendo mais, condição típica de áreas continentais mais distantes do oceano e com tempo firme tem aquecimento mesmo. O norte, como ainda segue com bastante chuva em razão da zona de convergência intertropical, a temperatura pode ficar próximo, um pouquinho abaixo da média histórica para o mês de abril. Em relação à chuva, os estados do sul ainda podem ter chuva muito próximo da média. Aqui o desvio é de 10, 20 milímetros, então não chega a ser um volume muito abaixo da média histórica para este mês de abril, mas poderemos ter ainda um pequeno déficit de precipitação nessas regiões. O sudeste ainda tem a passagem das frentes frias e trazendo um pouco mais de chuva, mas a gente tem que lembrar que a média fica mais baixa nessa época do ano, não é aquela média alta de 200, 300 milímetros do verão. Então, ficar dentro da média ou um pouquinho acima, são volumes aí na casa de 100 milímetros em algumas áreas e até realmente abaixo desse volume. A gente vê aqui os volumes muito acima da média ainda aqui no norte do Brasil, com acumulados até de 80 a 100 milímetros acima da média e um pouquinho abaixo aqui no setor norte também do Nordeste, mas ainda teremos a atuação da zona de convergência intertropical, principalmente no começo do mês de abril nessa região, trazendo alguns momentos ainda de chuva forte. Nesses próximos 10 dias, o que se espera? Os estados do sul do Brasil têm aqui chuva, a passagem de uma frente fria nesse começo de semana e depois voltando ali por volta do dia 5 de abril, pode somar acumulados de precipitação elevados no sul do Brasil, pegando o leste de São Paulo e Rio de Janeiro. E vejam aqui os próximos 10 dias, bastante chuva no setor norte do Brasil, em grande parte aí do território
do Nordeste e também do Norte. Matopiba continua com chuva irregular e volumes mais baixos em relação a outras regiões. A seguir você vai ver uma novidade no agronegócio. Condomínio avícola permite ser produtor de ovo sem ter que montar uma granja. Nós voltamos já. Investir na produção de ovos pode ser um bom negócio. E agora, para se tornar avicultor, não precisa nem ter uma granja. Mas como isso é possível? Descubra na reportagem de Bruno Faustino. Olhe bem para esta imagem. O que você está vendo? Parece uma granja. E realmente é. Mas esta não é uma granja qualquer. À primeira vista aí, ela é igual a todas as outras granjas. A estrutura é parecida. O que diferencia mesmo é o formato do trabalho. Estamos no galpão 1 do condomínio avícola da Copeave. Cada galpão desse, que a gente pode ver ao fundo aqui, essas aves são de cooperados, são de produtores rurais. Então o condomínio quer dizer que temos aqui dentro desse galpão 40 cotas. 10 cotas da cooperativa e 30 cotas de cooperados. A gente pode fazer uma alusão do condomínio avícola a um prédio residencial, em que cada um é dono do seu apartamento? É mais ou menos isso, Rodrigo? Podemos dizer que sim. A diferença é que quem mora aqui são as galinhas, O produtor é o dono. Então, temos essa ideia, assim, porque os custos de mão de obra são rateados, a ração e a receita também. É uma ideia inovadora e pioneira na avicultura brasileira. Surgiu aqui no Espírito Santo. Essa ideia, ela veio sendo amadurecida durante uns 2 anos, entre 2013 a 2014, 15, Ela surgiu da ideia de um produtor já cooperado nosso, que tinha granja convencional, diante das exigências de registro de granja. Tem uma normativa específica que é a IN 56, ela é de 2007, só que nem todas as granjas conseguiam se adequar, justamente por conta do telamento, distanciamento entre um galpão e outro, a cerca, também tem a necessidade de fazer o controle de entrada e saída de pessoas, a rastreabilidade do lote. Isso era muito difícil de ser feito na própria granja. Então esse produtor falou, puxa, eu não consigo me adequar, mas eu não quero sair da avicultura. O que a cooperativa consegue fazer? Aí nisso surgiu essa ideia de construir um galpão maior, onde esse mesmo produtor pudesse dar continuidade na atividade dele, encerra o galpão dele que não tem como registrar e dá continuidade no galpão da cooperativa. E nisso ele pôde não só dar continuidade, como aumentar a quantidade de ave e ainda diversificar, no sentido de que ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo, mantém a galinha e ainda aumentar. Não dá nem para acreditar que investir em galinha seria um bom negócio. Não é mesmo, seu Walter? Depois que eu saí da indústria, aposentei, de origem agrícola, meus pais, avós, passei a comprar e investir na área da agricultura. Depois disso surgiu essa oportunidade, essa ideia da diretoria da Copeave em formar esse condomínio avícola, sendo que Santa Maria do Jetibá é um grande produtor de ovos, hoje é o maior município do Brasil, Isso nos incentivou um pouco na área de café para produzir ovos. O Sivaldo é outro investidor do condomínio avícola. Bem, eu já sou lavrador desde pequeno já. Nós até começamos a criar umas galinhas em casa. Só que na época era muito difícil, não tinha esses recursos que tem hoje em dia. A gente teve que parar e o local também não ajudou muito. Depois veio a Copeave, com essa estrutura para fazer aqui tudo. Aí a gente, com a confiança da Copeave, a gente entrou. No momento eu tenho 4 cotas. Isso dá mais ou menos quantas galinhas? 10 mil galinhas. O investimento para um galpão como esse, com toda a tecnologia e infraestrutura hoje em dia, gira em torno dos 6 milhões de reais. Mas para fazer parte de um condomínio avícola e se tornar um avicultor, o produtor investe bem menos. Um cotista que quer ingressar hoje na Copeave, comprando aí uma cota de 2.500 aves, ou seja, 2,5%, precisa ter um capital de 65 mil.
Nesse valor já está incluída a compra das frangas, a compra da ração até o primeiro ovo, o pagamento do serviço também até no momento do ponto de equilíbrio. Então a nossa conta é de aproximadamente R$ 25,00 por ave. É um bom negócio. Apesar de qualquer investimento hoje, você corre riscos, né? E qualquer investimento que você fizer em aplicações, em agricultura, comércio, indústria. Agora, tem os momentos de perdas e ganhos. Agora, é uma constância. Não adianta você fazer um movimento de curto prazo. E sim manter aquele investimento a longo prazo que as receitas compensam as perdas. Se fosse para eu fazer uma granja dessa, era impossível. Não tem como. Aí surgiu essa ideia aqui da Cooperave e agora dá para a gente investir aqui. Você pode entrar a qualquer momento e caso não dê o retorno esperado ou precisa mudar por algum motivo, até mudança de casa, mudança de cidade, mudança de profissão, você encerra o ciclo com 1 ano e meio. Então essa é a vantagem. É renovada a cada 1 ano e meio. O senhor acredita que o cooperativismo fez toda a diferença nesse rateio e nessa facilidade? Sim, muito mais difícil porque nós teríamos um valor capital muito maior para empreender um empreendimento da infraestrutura, das granjas e do terreno local adequado também. Então hoje uma granja fica por um custo bem elevado de 100 mil galinhas, como são as nossas, né? Então facilita o pequeno e médio agricultor, que ele entra com um capital menor e movimenta um número de aves que poderia ser muito menor se fosse com os investimentos de infraestrutura própria. Porque a união faz a força. Quando você une a união com capitais menores, um montante maior e facilita no comércio, na exportação, na compra dos ingredientes, insumos, tudo isso eu acho que vale a pena. Toda a assistência técnica fica a cargo da cooperativa. O trabalho de cuidado das aves antes de entrar na granja, durante o processo de produção que demora 1 ano e meio e até retirada do lote também. Então todo o processo é feito pelos funcionários da cooperativa. E a preocupação também com o bem-estar das aves, né? Sim, a gente pode ver, né, que aqui no galpão a gente tem uma densidade que é dentro do padrão da linhagem, dentro do padrão que o galpão permite também. Ração à vontade também, passa de hora em hora. Água disponível 24 horas, né? Ventilação ideal, né, do galpão também. Então a gente tem essa preocupação sempre de manter as aves no ambiente mais limpo, né? Que não tenha infestação de roedores ou de moscas também, né? Então esse controle é todo feito. O cuidado com a saúde das aves, é feita uma vacinação preventiva, né? A cada seis semanas. A cada 6 semanas é feita a vacinação preventiva. Então esses cuidados a gente toma com o lote. A tecnologia está presente em todas as instalações. Há alimentador automático de ração e esteira para a coleta dos ovos. Todo o beneficiamento é feito aqui mesmo. Os ovos são classificados, embalados e, em seguida, seguem para os mercados consumidores. A sustentabilidade é outro foco da avicultura moderna. Todos os dejetos das aves lá do condomínio avícola vêm para este espaço, onde são transformados em adubo para utilização na agricultura. A gente fornece esterco para o estado todo, né, para produtores do estado todo, para a produção de café, para a produção de pimenta, para lavouras para as hortaliças. E apesar do momento turbulento que estamos vivendo, ninguém pensa em desistir, não. Esses 2 anos para trás, com a pandemia, foi muito difícil, agora tá com a guerra lá atrás, né? Mas a perspectiva, assim, é de melhorar. E eu creio que o investimento é bom. Porque você tem altos e baixos, você tem percas e ganhos. A gente vê que o ovo é um dos principais alimentos, né, para qualquer classe social, todo mundo consome, né? É muito bom para a turma fitness, né? E aí é um alimento que a gente pode apostar e que tende a crescer. Hoje o consumo nosso é baixo por ano, pouco mais de 250 ovos. Então, se cada um consumir mais de 1 por dia, a gente passa desse número fácil.
O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.